Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite, pessoal. Como é que vai? Começou então nossa live de domingo. Hoje sobre um tema assim, quente, pelando, polêmico, que é o edital da FUVEST. É sempre assim. A FUVEST dá a largada para as provas aí, para os editais do ano, para o ano seguinte. E nós hoje aqui vamos desvendar o edital da FUVEST, tá? Falar tudo sobre as principais informações do edital, inscrição, valor. Vamos falar sobre as principais características dos programas. Vamos falar sobre a prova objetiva, prova aberta, como estudar na fase final. E no final dessa live, você vai receber uma notícia, assim, bombástica da equipe do Aprovei para você que tem o sonho aí de ser aprovado na USP, tá? A gente já deu o spoiler aí que vai ter o guia da FUVEST. Ao longo da live nós vamos falar o que vai ter nesse guia, mas a gente tem um bônus, assim, especial, e durante a live vocês vão entender o porquê esse bônus é incrível, tá? Mas vamos lá. Bom, começando então as informações aí gerais da prova. Bom, gente, que nem a gente fez o post, né? Vocês acompanhem pelo Instagram, viu? As inscrições começam meio-dia do dia 29/7, então tá pertinho já. E termina dia meio-dia do dia 18/9/2024. O valor, R$330, quem não viu aí. Valor alto. Caríssimo, é para afastar um bocado de gente, né? Para afastar curioso. Mas tem aí o período de isenção, redução da taxa de inscrição, tá? Então, se você se enquadra nesse perfil de pessoas de baixa renda, que tem inscrição no Cade Único, sem renda comprovada, acesse aí o edital, porque esse período ainda não abriu, mas vai abrir. Se você perder o time, você perde esse tempo aí de redução da taxa de inscrição, tá bom? E até para doador de sangue, doador de medula também tem. Eu dei uma lida no edital, isso é muito bom. Então, tem o... Quer que eu seguro? Vou segurar aí. A prova vai ser dia 6/10/2024, às 13 horas. Então, a gente está aqui no mês de maio, tem mais ou menos uns 4 meses, né, Natália? Até a prova. 4 meses focado na prova. Quem quer passar tem que começar forte agora. O pós-edital é muito importante. Tem que fazer uma preparação direcionada. Tem uma bolsa de R$ 4.106,09. A bolsa MEC, né? Todos os programas do MEC pagam esse valor. E as vagas vão depender de quê? De cada programa. E a gente já entra aí numa polêmica desse edital, que é: cadê as vagas da Faculdade de Medicina do campus da cidade de São Paulo? Assustador, gente, assustador. A média, desde 2020, era 22, 26 vagas o programa inteiro da USP. Nas residências da USP para multi e para CTBMF. Agora tem 14 vagas. Então, um programa que já é bem concorrido, né? A USP é uma instituição que muita gente tem um sonho de estar, de ser aprovado na USP. Dificultou mais um pouco agora, reduziu aí uma média de 10 a 11 vagas, caindo aí para cerca de 14 vagas, contando CTBMF e multi. E assim, pode acontecer várias coisas, gente. Pode ser um erro do edital, pode vir corrigindo o edital, pode publicar outro edital para falar disso. Vamos levantar a hipótese, que pode ser que a Faculdade de Medicina faça um processo seletivo à parte, como era o da USP Ribeirão Preto, programa que eu faço parte. O meu ano, eu fiz a prova para ingresso em 2022, fiz a prova em 2021, para ingresso em 2022, e foi o primeiro ano que a USP Ribeirão Preto aderiu à FUVEST. Antes disso, a USP Ribeirão Preto fazia sua própria prova. Então, é uma outra hipótese que a gente está levantando. Será que a Faculdade de Medicina vai fazer um processo seletivo à parte? Ou será que vai entrar no ENARE? Será? Essa é uma hipótese muito boa. Fazer um teste com a Universidade de São Paulo, lá da capital, para entrar para o ENARE e depois pôr todos no ENARE. Ou então, uma hipótese mais talvez viável, que é acontecer uma retificação do edital e vir aí as vagas, tá? Mas se você está vendo essa live aí nos tempos futuros, que ela vai ficar salva aí, pode ter certeza que vai ter um adendo sobre isso aí no Aprovei, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Nós vamos falar disso com certeza, então fique atento, tá bom? Vamos mostrar aqui um pouco, Alisson, como são a distribuição das vagas aí, tá? A gente tá com
o edital aberto aqui e você pode ir falando aí, tá? Perguntando as suas dúvidas, tá bom? A gente fez questão, gente, de postar essa distribuição de vagas com print do edital, porque a gente já sabia que ia ser polêmica, né? Então vamos lá. A faculdade de medicina, né, da USP do campus São Paulo, publicou então as vagas para o programa de residência multiprofissional em saúde do idoso e cuidados paliativos, com 2 vagas, e publicou em saúde coletiva e atenção primária, tá? Tendo aí como centro de prática o primeiro, que é o de cuidados em saúde do idoso, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E no caso do programa de saúde coletiva e atenção primária, os cenários de prática são unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, tá? A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP Ribeirão Preto, disponibilizou aí no programa de residência multiprofissional, atenção integral à saúde, nos principais cenários de prática aí, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e as unidades de saúde da cidade de Ribeirão Preto disponibilizou aí 3 vagas, tá? E a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP, disponibilizou as 2 vagas para o meu querido programa de residência em cirurgia. Você, né? Quem entrar, infelizmente, não será meu R1, não terá esse prazer. Mas com certeza nós vamos conviver lá, porque eu estarei na pós-graduação, tá bom? A faculdade, então, a FORP, disponibilizou aí 2 vagas para o programa de residência em cirurgia bucomaxilo. A FO da USP de São Paulo, entenda, são 2 programas diferentes. A Faculdade de Medicina da USP da cidade de São Paulo tem um programa de residência em cirurgia bucomaxilo que não foi disponibilizada vagas nesse edital. E a Faculdade de Medicina da cidade de São Paulo também tem um programa de pacientes com necessidades especiais que não foi disponibilizado vaga, tá? A Faculdade de Odontologia da USP da cidade de São Paulo disponibilizou as suas vagas aí para o programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, são 2 vagas. A Faculdade de Medicina, gente, para o programa de cirurgia bucomaxilo, tinha 4 vagas. A lista era grande. A lista era grande. Nós vamos explicar por que essa lista era grande quando a gente chegar nas fases, tá bom? Além disso, a a Universidade de São Paulo de Bauru, né, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o famoso HRAC, disponibilizou aí o programa de síndromes e anomalias craniofaciais com 4 vagas, tá ok? O cenário de prática é o próprio Hospital das Clínicas de Bauru, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, nesse complexo aí do Novo HC de Bauru, tá ok? Vai ficar... a Thay tá perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo no YouTube. Isso, vai ficar salvo no YouTube e aqui também. Instagram. Sobre as matérias, gente, o que normalmente cai na FUVEST, né, pro programa de residência. Cai a prova objetiva, a prova discursiva e análise curricular. A prova objetiva, ela cai SUS, português, SUS e odonto geral. E a discursiva cai uma prova para multi, para quem escolheu multi, e uma prova discursiva diferente para quem escolheu a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Exatamente. Por que é importante a gente entender esse panorama geral? Para a gente poder explicar como são as fases do programa. Vamos lá. A prova, como o Alisson bem disse aqui, será no dia 6 de outubro. Nesse dia, você que vai fazer essa prova, vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva, tá? O que diferencia aí os programas aí, o que diferencia os programas nessas provas? Bom, a prova de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, para aqueles que se inscreveram nessa modalidade, vai ter aí questões abertas voltadas para a especialidade. E você que escolheu aí provas das especialidades multiprofissionais, aí, atenção à saúde, anomalias, você vai ter questões específicas dessa especialidade que você escolheu, né? Então, são 40 questões na prova objetiva e 2 questões na prova aberta, tá? E aí, nesse dia, você vai fazer as 2 provas, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Porém,
só terão o direito de terem a sua prova discursiva corrigida os candidatos que tiverem a maior nota na prova objetiva. Mas quantos candidatos, então, irão para essa fase? Bom, entenda. O edital diz que os candidatos que irão para essa segunda fase será o número de vagas vezes 4. Então, por exemplo, aqui na FORP-USP, Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, 2 vagas para a CTBMF. 2 vagas vezes 4, irão aí 8 pessoas para a fase discursiva. Nossa, só 8. Quando as notas forem iguais, esses últimos candidatos de notas iguais também irão. Então vamos supor que chegou lá no 8º candidato e esse 8º candidato teve, sei lá, 4 candidatos para baixo tiveram notas iguais a esse último. Esses 4 também vão. Entende? Então, por que a gente falou que a faculdade de medicina tinha uma listona? Porque eram 4 vagas, gente. Eram 4 vezes 4 e aí se empatasse todo mundo subia. Então, mesmo com certeza iam mais de 16 pessoas para a segunda fase. A média, teve alguns anos, o que acontece? A FUVEST não é tão clara no número de inscritos igual o ENARE é. Então, teve alguns anos que eles colocaram a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Você pode escolher 3 opções. Eles publicavam, né, essa lista de candidatos por vaga. Porque quando você vai fazer sua inscrição na prova da FUVEST, você tem 3 opções. Você pode escolher a sua primeira opção, a sua segunda opção e a sua terceira opção. Então, às vezes, você pode não ser aprovado ou ir para a segunda fase da sua primeira opção, mas você pode ir para a segunda fase ou até mesmo ser aprovado na sua segunda ou terceira opção. Antes, a FUVEST, ela disponibilizava essa relação de candidatos por vaga, especificando quantos candidatos se inscreveram para cada programa. Mas agora, ela não disponibiliza mais, ela disponibiliza uma listona, incluindo com todo mundo. Quem se inscreveu para nutrição, farmácia, fisioterapia, fica todo mundo junto. Você não consegue nem saber quem que se inscreveu para qual. A gente acredita que isso é uma forma de evitar a entrada de recursos contra o certame, tá? Mas, enfim, é assim que tem sido nesses últimos 3 anos, pelo menos, tá bom? Mas no guia da FUVEST, a gente conseguiu, dos 3 anos passados, esses 2 últimos anos, não teve essas inscrições. E esse ano também não vai ter, porque o edital já falou que não vai ter. Mas nos anos que tiveram, a gente conseguiu fazer uma análise mais ou menos de concorrência. No guia do ENARE você consegue acompanhar isso. ENARE não, guia da FUVEST. No guia da FUVEST, desculpa. Agora falando sobre a prova em si. Prova de português. Não sei quem já fez a prova da FUVEST, que é muito interessante você fazer antes de começar a estudar mesmo. A prova de português cobram 7 questões. Eu amo português. Quem gosta de português vai olhar para ela e vai falar, nossa senhora, excelente. Isso aqui eu ganho ponto. Para quem não gosta de português, presta atenção. Leia bastante os textos parecidos com dessa prova, para você entender como que cobra a interpretação textual voltada para a odontologia. Cobram 7 questões e são assim, 5 questões de interpretação do que está no texto. Não sai daquilo do texto. E uma questão normalmente é sobre conjunções. Se você estudar a matéria de conjunções, você já consegue pegar algumas coisas que são muito semelhantes. O adversativa, até um mas, porém, contudo, entretanto, eles sempre trocam. Troca esse por esse. As concessivas, embora, apesar de... Aí eles trocam elas e falam qual que pode usar no lugar daquela que está no texto. Normalmente cai uma questão dessa, 5 questões de interpretação textual e um quadrinho para você interpretar ele também. Uma charge para fazer ou uma interpretação do texto ou da charge, ou para você fazer um antônimo, um sinônimo, uma figura de linguagem. No máximo é isso. O que é interessante você fazer para conseguir acertar todas as 7 questões dessa prova? Fazer as últimas provas que caíram da própria FUVEST. Você fizer, você vai conseguir já entender como cobra e vai fazer a mesma coisa na prova que vai cair. Português, 7 questões. Não tem segredo nenhum. Faça as últimas provas que você vai conseguir alcançar os 7 pontos nessa prova. Exatamente. E as questões, pessoal, do SUS tem uma média aí de 8 a 10 questões por prova. O edital vai dizer que tem 8 questões de SUS e 25 questões de odonto. Mas você acredita que dentro das questões específicas de odontologia, é comum que caiam cerca de 2 a 3 questões de SUS também? Então, SUS cai uma média de 8 a 10 questões.
E a matéria específica da odontologia cai uma média de 23 a 25 questões. Nós, no guia da FUVEST, peraí, Nath, acha que consigo estudar concomitante para a prova do ENARE da FUVEST? Com certeza. E eu vou te explicar por quê, Tiago. O seguinte, a prova do SUS, ela cai. Nós fizemos uma análise no guia da FUVEST, uma análise de todos os conteúdos, tá? Quem tiver acesso ao guia da FUVEST vai ter esses conteúdos bem detalhados, mas eu posso dizer aqui para vocês que esses conteúdos se repetem, tá bom? E aí, normalmente caem 6 a 8 tópicos, porque são 8 questões, caem normalmente de 6 a 8 tópicos, podendo repetir aí um tópico com 2 questões, mas eles se repetem. Então, você que vai comprar aí o guia da FUVEST, você vai ter acesso, você vai saber exatamente quais questões de SUS, quais matérias de SUS caem na prova da FUVEST. Quando a gente foi fazendo essa análise, eu tava brincando com o Alisson, assim, gente, quem comprar o guia da FUVEST vai passar. Não tô falando aqui, é pra vender. A gente quer vender, com certeza. Mas a gente faz um material com muito carinho, porque a gente quer realmente que seja útil. E a gente destrinchou cada questão da prova do SUS, e deixa eu te falar, essas 6 a 8 aí, tópicos da matéria de SUS, eles se repetem em todas as provas. Então, se você souber de cabo a rabo esses 6 a 8 tópicos aqui do SUS, com certeza você vai acertar essas questões da prova, tá bom? Diferentemente do ENARE, a FUVEST traz a bibliografia sugerida e no guia da FUVEST nós vamos linkar cada tópico das matérias, matéria dividida por matéria e subconteúdo, nós vamos linkar a bibliografia sugerida para você ter acesso direto a esse material. Outra observação, a FUVEST traz, dentro da sua bibliografia, alguns artigos, tá? E normalmente cai. Esse artigo cai. Tem uma questão aí de um artigo do Paim que caiu. Inclusive na minha prova, na prova que eu fiz, no ano que eu fiz, tá bom? As questões de odonto, que são aí de 23 a 25 questões, nós também destrinchamos. Nós podemos contar aqui, quer ver? 2, 4, eu tô com o guia da FUVEST aqui aberto, 6, 8, 10, 12. 12 tópicos que também se repetem na maioria das provas. Ela varia aí, entendeu? De 12 a 15 tópicos, essas 25 questões. Se repetindo aí, algumas matérias se repetem mais, outras se repetem menos. Você vai ver que cerca de 3 matérias aqui, a gente especificou isso direitinho, elas sempre caem mais. Tem matéria que em todas as provas cai, então com certeza se você estudar esse tópico da matéria, com certeza vai cair. E a gente destrinchou elas aqui. E elas variam, sabe? De 13 a 15 tópicos vão variando. Alguns caem em umas, outros não caem em outra, mas assim, cerca de 10 sempre se repetem. Tá ok? E a gente destrinchou isso aqui no guia da FUVEST, tá? Entrando agora, falamos aqui um pouco sobre a prova objetiva, tá? O Alisson descreveu muito bem aí a prova de português, e no guia da FUVEST também vai vir a prova comentada de português. Nós comentamos aí as últimas provas de português, nós vamos trazer essa prova comentada também no guia da FUVEST. Eu quero trazer aqui a fórmula da nota final, para eu poder te explicar a importância da prova aberta. Entenda. A sua nota vai ser isso aqui, tá? Vou destrinchar para você. Vamos começar aqui em cima. A P1 é a prova fechada, tá? Ela vai se somar à sua P2, que é a prova aberta, vezes 2. Você entende isso? A sua P1, 40 questões objetivas, elas valem a metade das suas 2 questões da prova aberta. A sua prova aberta, as suas 2 questões da prova aberta, vai ser multiplicado por 2. Eles vão fazer uma média ponderada, né? Vai ser tudo dividido por 3. Mas a prova aberta, ela tem peso 2. Então, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, tá? Vou abrir para você aqui quanto que eu tirei. Por quê, gente? Por que ela vai abrir? Eu tive que entrar lá no site e quando a gente entra, a gente fala assim, Jesus, onde é que tá as informações que a gente não encontra? Sim. Não encontra no site da FUVEST as coisas. Ela vai abrir uma coisa que não está na FUVEST. Foi o que ela passou para ela passar na FUVEST. Isso, anota que eu tirei. E assim, e como aqui na USP Ribeirão, obviamente, eu tenho contato com todos os aprovados, né? Porque todo mundo é de convivência. Eu vou trazer as notas dos aprovados da USP Ribeirão para você saber. Porque isso não tem no site, tá? Então só vai ter no guia da FUVEST, mas eu vou abrir para vocês a minha nota pra gente poder analisar, tá? Eu fiz na prova fechada, a nota ela é dada em 10, tá? A nota da prova aberta ela é dada em 10. E a nota da prova objetiva é dada em porcentagem, 100. Eu fiz 85% da prova fechada, tá?
A pessoa que passou em segundo lugar, que era minha R igual, ela tirou uma nota muito parecida com a minha, da prova fechada. E o terceiro lugar também tirou uma nota muito parecida com a nossa. O que me fez despontar na frente foi a minha prova aberta, porque eu tirei 9,5 na minha prova aberta. Gente, a prova aberta, a carinha dele, de orgulhoso. A prova aberta te põe dentro. Sabe? Por quê? Porque a prova fechada é muito engraçado isso. Quem tá bem preparado, gente, passa em várias provas. Você vai ver, você que vai fazer prova esse ano, você vai encontrar com as mesmas pessoas fazendo prova. Se você for fazer prova em vários lugares, você vai encontrar com as mesmas pessoas. Tanto que a gente faz amigos de prova. Eu tenho uma amiga, por exemplo, a Maria Júlia, que passou na Unicamp. Você vê que as pessoas elas se repetem. E aquelas pessoas que você vê que vão para as segundas fases, que você encontra elas nas segundas fases, que você vê o nome delas lá na lista, elas vão ser aprovadas em outros programas. Pode ser que ela não foi aprovada no meu, no programa que eu fui aprovada. Mas em outro que eu fiz prova, essa pessoa vai passar. Sabe por quê? Porque quem tá bem preparado, passa. Passa. Por isso que a gente sempre aconselha aqui, não faça só uma prova, tá? Não aposte todas as suas fichas em um único dia de prova. Tudo pode acontecer. Até você tá mal no dia. Então, eu fiz 5 provas. Mas, enfim, depois a gente faz uma live falando sobre isso, né? E elas se parecem muito. Eu lembro quando a Natália estava se preparando, ela estudava uma base que ela fez, né? Uma base de matérias que era uma prova. Traz no guia, inclusive. Tem no guia. Que ela poderia aproveitar para as outras provas. Ela fez algumas provas que ela queria prestar e a semelhança entre elas. E para isso, ela fez o guiazinho certinho dela e foi estudando cada matéria ali para fazer todas as provas. Exatamente. Mas é outro assunto agora. A gente extrapolou aqui um pouquinho. Mas, o que eu quero que você entenda essas pessoas que estão bem preparadas, elas tiram mais ou menos a mesma nota. Sabe? A sua concorrência, gente, não é com 300 pessoas. Se você estava bem preparado, vou te contar. A sua concorrência não é com as 300 pessoas que fizeram a inscrição. A sua concorrência é com os 5 primeiros. Se você está bem preparado, são 5 primeiros, vocês vão tirar quase a mesma nota ali na prova objetiva. O que vai te diferenciar, o que vai te pôr para dentro são décimos. Décimos de currículo. Mas nesse caso aqui, décimos da prova aberta. A prova aberta, ela te põe ou te tira. Eu posso trazer aqui também a realidade da minha R1 desse ano, a Marcela, que ficou em primeiro lugar, tirou uma nota muito boa também. Na prova aberta, nós vamos trazer um pouco aí no guia da FUVEST também, tá? Bom, então aí, a sua nota ela vai ser dividida por 3. Segura aqui para mim o microfone. Sua nota vai ser dividida por 3. E aí, essa nota aqui, ela vai ser multiplicada por 0,8. Ou seja, essa nota aqui da sua prova fechada, da sua prova aberta, ela vai valer 80% da sua nota total. 20% vai ser o seu currículo, tá? E o que se pontua aí no currículo? Lá no site tem. Lá no site do Aproveitem a calculadora de currículo da FUVEST. Mas eu posso trazer para vocês aqui algumas informações. Estágio pontua. Estágio na área e fora da área. Pontua. Publicação científica, pontua. Apresentação de trabalho, pontua também, tá? Eu trouxe aqui muito a realidade da prova da USP, né, Ribeirão, que é com quem o pessoal que eu convivo. E esse ano aconteceu um fenômeno que nunca tinha acontecido. A primeira colocada entrou e os 6 candidatos seguidos dela passaram em outras provas. Entendeu o que eu tô te falando? Quem tá preparado, passa. Os 6 colocados seguintes passaram em outras provas e escolheram outros programas, principalmente porque estavam nas suas próprias cidades. Tá? Então, a lista esse ano da USP Ribeirão rodou muito. Aí eu pergunto para vocês. Nem mineiro fala, né, para vocês. Você vai deixar de fazer uma prova porque tem 14 vagas que nem esse ano. Faz a prova, você está se preparando para o ENAD, está se preparando para a prova aí do seu estado, faz a prova, porque é perigoso você não passar no seu estado e conseguir passar em outro estado e é até melhor para você. Porque a lista rodou um monte. Você nem imaginava que você ia passar. E vai, a lista roda um monte. A gente está falando de esperança aqui. Se você não tiver esperança no que você está fazendo, não tem nem por que começar. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro.
vai fazer as provas, se prepara que vai dar o seu certo. melhor, não fica contando também com ovo da galinha, né? Ah, vai rodar! Não. Dê o seu melhor, sabe? Se esforce nessa sua preparação. Faltam 4 meses aí para a prova, tá? E aí, como que funciona aí essa prova aberta? São 2 questões específicas aí sobre o tema, e eu até trouxe aqui. Quem que é? Quem que fez? Quem perguntou? Ai, passou. O Thiago perguntou. Aí, voltando à sua pergunta, Thiago, eu consigo estudar pro Enar e ir pra FUVEST? Com certeza. A prova objetiva da FUVEST cai. SUS, o Enar cai SUS. A prova objetiva da FUVEST cai as questões de odonto geral, o Enar também. Então, são matérias que são semelhantes. Só mudou o que a banca. A banca que é diferente. A banca é diferente, a forma que a banca cobra também é diferente, mas o conteúdo base é o mesmo. Ó, trazendo aqui a prova aberta do meu ano, tá, pessoal? Perguntou aqui, explique por que a fratura escalonada de tórax interfere no tratamento cirúrgico das fraturas faciais. Fala, o que tem a ver fratura de tórax no tratamento cirúrgico das fraturas faciais? Aqui, o que a banca exigia do candidato? Conhecimento de ATLS. Sequência de atendimento do paciente politraumatizado. Tá? E aí, o que a banca queria? Ela trouxe um quadrado. Descorra. Ela não tem nem linha. Podia escrever. O que o examinador quer? Eu quero ver o quanto você sabe. O quanto você estudou. O quanto você estudou especificamente para essa área que você quer. Segunda questão. Fala tudo. Segunda questão. Com relação às fraturas mandibulares, qual seria a abordagem cirúrgica mais indicada? Você pergunta, o quê? Qual fratura de mandíbula? Para você me perguntar de abordagem cirúrgica? Pois é, mas é isso que a banca quer. Ela quer que você discorra todo o seu conhecimento sobre diagnóstico de fraturas mandibulares, todos os tipos de fraturas mandibulares, e todos os tipos de abordagem para fraturas mandibulares, considerando fixação rígida, fixação estável, bloqueio, sabe? Uso ou não de placa e parafuso, sabe? Qual que é a sequência? Eu fixo primeiro uma fratura de côndilo, eu fixo primeiro uma fratura de corpo? Com base nas referências que a banca traz como bibliografia. E é aqui que vai diferenciar o seu. Eu tirei uma nota boa nessa prova, 9,5, que foi quase fechado, porque eu discorri tudo que eu sabia. E aí, você tem que... assim, a gente fala que é o meio ponto que faltou pra mim, é só pra não falar. Que fechou. Porque você tem que ser capaz de descrever bem este conteúdo sem errar. Fala tudo que você sabe, mas não arrisca coisa errada não, porque aí você vai perder ponto à toa. A pergunta é aberta. Você não precisa arriscar em escrever coisa que você não sabe. Escreve com certeza e floreia bem aquilo que você sabe, tá bom? Considerando, então, que a prova aberta é o seu trunfo na prova da FUVEST, o que eu aprovei e trouxe para você? Que não existe em nenhum lugar do Brasil e do mundo. Correção de discursiva. Sabe quando você estava estudando para o Enem e tinha aquele cursinho para corrigir a sua redação do Enem? Eu aprovei e trouxe isso para você na prova da FUVEST, mas é assim, bem em off. É para selecionados. É só para quem quer mesmo. Então, se você quer, chama a gente aí no suporte. Que a gente fala para você como que vai funcionar, quais que são os valores que você tem que investir, e aí a gente vai corrigir a sua prova. A gente vai entrar em contato diretamente, exclusivamente com você, fazer uma correção bem detalhada, trazer uma resposta padrão ideal, apontar aquilo que você pode melhorar, te dar dicas para você estudar melhor este conteúdo. E nós vamos fazer tanto para cirurgia bucomaxilo, tanto para odonto geral. Tá bom? E aí tá a diferença, né? Você pensa, como que eu vou fazer a prova discursiva? O guia da FUVEST, ele vai direcionar você para um conteúdo básico. O que? O livro do autor. Imagina só você escrevendo a discursiva citando o nome do autor. Por isso, gente, que nós do Aprovei, a gente não fica fazendo propaganda de cursinho aqui. Não é a minha aula. Não é o meu resumo. É o livro do Fonseca. É o Névio. É ele que fala. Esse monstro. É ele que você tem que usar na sua prova, entendeu? E é isso que a gente vai te ajudar a fazer, a conduzir seus estudos aí
na abordagem aí da sua prova aberta. Tá bom? E aí tá uma diferença do Enari, né? O Enari, ele não tem prova discursiva, e na FUVEST tem prova discursiva. Então, o seu diferencial aí, você estuda todas as matérias que você vai estudar para o Enari. Só que você tem que saber escrever. Então, você também vai ter que testar, vai ter que colocar nos seus estudos isso. Falando em estudos, são 4 meses. Se você tivesse 4 meses, que nem você tem agora, para se preparar para a prova, o que você faria? A gente falou em outras lives como fazer o ciclo de estudo, como revisar e fazer simulado. Tudo isso que a gente falou tem um propósito. É para exatamente esse momento, quando sai o edital. Você se prepara para o dia da prova. Como? Você vai ter que montar o seu simulado, o seu ciclo de estudo agora. Coloca as matérias lá, que nem a gente comentou na live, tudo selecionada. Isso. E, por exemplo, se você tem 4 meses para a prova, não tem jeito de estudar o mundo. Nós trouxemos aqui no guia da FUVEST os conteúdos que mais caem. Então, a pessoa que é inteligente e estratégica vai fazer o seu guia de estudo voltado para essas matérias que já caíram nos editais passados. Aí você passou tudo. Já estudei tudo que já caiu, gente. Então agora você pode começar a estudar o que não caiu, o que normalmente não cai, para você pegar mais coisas que pode ser que caia. Por que você vai trabalhar com suposição que se você tem mais de 4 provas anteriores que caíram as mesmas questões, só que trocou uma coisa ou outra no conteúdo? Para quê? Ganha as questões que normalmente caem e depois você vai pegar as que não caem com tanta normalidade. E focar na prova aberta. Vamos ser estratégicos, porque às vezes você tira aí. Foi o que aconteceu com os 2 aprovados deste ano, os 2 primeiros lugares, tá? O segundo lugar até estou com a prova, inclusive, o Juan, né, Juan? Mas o Juan acabou escolhendo a UFSC, que era do estado dele, né, a universidade dele, enfim. Mas o Juan tirou uma nota, o Juan foi o segundo lugar, ele tirou uma nota na prova objetiva. Então a gente tá falando porque o Juan deixa, viu, gente? A gente falar, o Juan é nosso parceiro, Juan tirou uma nota abaixo do primeiro lugar, tá? A primeiro lugar, a Marcela, que é minha R1, ela tirou uma nota maior do que ele na prova fechada. Só que o Juan foi muito bem na aberta também. E ele disparou na frente dos outros aí, acabou ficando no segundo lugar, passando aí direto, né? Sem depender da desistência de ninguém. E caminhando para o final, gente, a gente tem uma dica de ouro para você. O que você tem que fazer agora, sabe? Você quer estudar para a FUVEST, quer fazer a prova da USP, quer ser aprovado. Primeira coisa, pega a última prova e faça ela. Porque você vai tirar uma base do que você tem de conteúdo, o que você já está massificado ali, o que você precisa só ficar fazendo aquela revisão semanal e tudo, e pegar o conteúdo que está faltando. Você vai conseguir enxergar suas deficiências maiores. Depois que você fez essa prova, você monta o seu ciclo de estudo. E aproveita que tem um simulado que a gente vai fornecer gratuitamente. Até o Samuel comentou aí, né, que fazer o simulado nacional vai ser um grande diferencial. E vai sim, porque ele também vai ser aplicável para a FUVEST. É SUS, é odonto-geral. Então pega o simulado, faça ele também. Tenta fazer de 15 em 15 dias um simulado para te testar. O simulado ele serve para deixar você em situação de prova, atenção, tempo. Você vai conseguir controlar a sua ansiedade. Você vai conseguir lembrar dos conteúdos. Tem coisa que não está muito boa. Você vai testar isso, porque senão chega na hora. Eu já vi muita gente fazendo prova, sendo a pessoa mais inteligente, sabendo todo o conteúdo. Chega na hora da prova, não consegue lembrar. Por quê? Ficou ansioso, não trabalhou o simulado, não sentou e fez no tempo. Aquela tensão ali, ela é necessária, gente. Ela é necessária para o dia da prova. Então, faça a prova, faça o simulado e pronto, né? Eu acho que é isso. O Evaldo Pessoa perguntou: tem outras provas parecidas com a FUVEST em relação ao tema de odonto-geral? O Enari. Essas 2 provas são as provas que caem em odonto-geral e SUS, né? Tem outras provas de outros programas que também caem em SUS. Mas quando a gente chega na parte de específica, se você quer cirurgia bucomaxilofacial, Enari e FUVEST cobram odonto-geral. As outras provas do Brasil têm SUS, mas na parte de específica elas cobram cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então, falando do conteúdo de específica,
FUVEST e ENARE realmente que são parecidos. Na chamada dessa live, eu prometi que eu ia falar um pouco sobre as características de cada programa. E a gente acabou pulando, tá? As características, não, falar um pouco sobre como é a rotina de cada programa, tá? Eu falei quais são os campos aí de cada programa, mas eu quero falar um pouquinho sobre a rotina de cada programa, porque essa é uma informação que não tá no edital, né? E é muito interessante a gente falar, porque essa é a grande dúvida aí. O que os programas oferecem, tá? Então, antes da gente finalizar, eu quero trazer esse conteúdo para você. Eu vou falar sobre cirurgia bucomaxilo, porque é o que eu tenho contato e conheço, tá? Se você quiser saber aí sobre as rotinas das outras especialidades, comenta aqui no vídeo, nós vamos buscar para você, tá? Esse conteúdo, vamos responder. Mas, ó, Faculdade de Medicina, tá? Faculdade de Medicina da USP São Paulo tem aí um fluxo grande de trauma, tá? Mas os relatos que a gente escuta é que tem um pouco de dificuldade em relação a vagas aí no centro cirúrgico, os pacientes acabam ficando internados um pouco mais de tempo, porque a Faculdade de Medicina Hospital das Clínicas é a grande referência em trauma em São Paulo. Então, recebe-se um fluxo muito grande, né? Então, às vezes, o paciente traumatizado de fratura de face acaba aguardando aí um pouco mais internado no hospital. Isso aí, são características de dentro aí que a gente está falando, tá? Outra questão aí da faculdade de medicina é que, assim, recebe um fluxo grande de trauma, mas tem uma carga horária de trabalho um pouco menos pesada, por exemplo, do que o que a gente vê aqui na USP Ribeirão Preto, tá? Não é comparando serviço, residência pesada e tal, mas é porque os meninos ficam de plantão de 7 às 19, traumas que chegam à noite ou no final de semana, o pessoal da cirurgia geral segura e o pessoal da buco avalia aí depois, durante a semana. Isso porque eles seguem esse fluxo de ATLS, né? Um paciente politraumatizado, ele tem outras prioridades antes aí do trauma de face e devido ao grande fluxo também do hospital, a rotina que se encaixa a essa realidade é essa, tá? Bom, em relação à faculdade de odontologia, oferece também um programa de residência em cirurgia bucomaxilo, mas de uma forma um pouco diferente. O R1 da faculdade de odontologia, ele roda em clínica geral. Então, quando você está no R1, você pega alguns plantões aí na cirurgia bucomaxilo, mas você faz muita coisa de clínico geral de odonto, tá? Bom, como aqui na USP Ribeirão a gente já fica imerso na cirurgia, e quem quer fazer cirurgia bucomaxilo quer entrar de cara, talvez essa aí seja uma diferença aí para você escolher a sua primeira opção, tá? Com relação à cirurgia ortognática, nos dois programas, não tenho muita informação, mas pode ser que tenha um fluxo aí de cirurgia ortognática com os chefes, mas não tenho uma informação detalhada aí sobre isso. A gente tem residentes aí, né, se vocês quiserem mencionar, vocês podem mencionar. Essas informações eu estou passando com base numa aula da Liga que nós fizemos juntos, né? Os R3 do ano passado fizeram uma aula apresentando seus programas, né? E esses são pontos que eu me lembro aí dessa nossa conversa sobre bucomaxilo na Faculdade de Odontologia, na Faculdade de Medicina, e agora trazendo para a USP Ribeirão Preto, que é onde eu tenho mais... Deixa eu falar. Teve uma pergunta ali do Evaldo sobre concorrência. A gente falou sobre concorrência mais atrás, mas só para lembrar. A concorrência hoje em dia não tem como especificar, porque a FUVEST não coloca o número de inscrito por odontologia área específica. Mas a gente fez dos 3 anos que a gente conseguiu isso quando eles colocaram essa informação. E dá por volta, aí vai ficar no guia da FUVEST, né? A gente tá lá. Quase que ele solta aí a informação. Agora voltando aqui, como que é a rotina aqui, gente, na USP Ribeirão Preto? Bom, desde o R1 a gente está totalmente imerso aí no mundo da cirurgia bucomaxilo. Nós rodamos 5 hospitais de Ribeirão Preto, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, Hospital São Francisco, Mais Saúde, Sinhá Junqueira, que é o hospital infantil, e a USP, tá? A nossa rotina é de plantão sob aviso, e dividida em uma rotina de eletivas na USP. Quando nós estamos de plantão sob aviso, é uma rotina semanal, então de sexta a sexta.
eu estou na rotina do plantão sobre aviso, na outra sexta, até a outra sexta, estou na rotina das eletivas na USP. Quando eu estou na rotina do plantão, a vida fica por conta do plantão, né, Alisson? Sim. A gente fica realmente assim muito mais no hospital do que em casa, porque apesar de ser sobre aviso, chama o tempo inteiro porque são muitos hospitais. Então realmente não tem muita hora para nada, cirurgia de urgência entra, tem um fluxo grande de ortognática, pelo menos aí uma por semana. Nós temos acesso ao planejamento virtual, a impressora 3D, guia cirúrgico no laboratório de planejamento lá da USP. A gente opera também grandes patologias, fazemos grandes reconstruções com enxerto de crista ilíaca, por exemplo, para reconstrução de grandes patologias aí na mandíbula. A gente faz esses planejamentos virtualmente também. A gente tem rotina de cirurgia oral na faculdade. Bom, é isso, assim. Né? Tem outro programa que você... Um outro programa aí que é o da USP Bauru. Que é o DTM, né? Não, é o de anomalias. Né? É um programa de anomalias, não se realiza efetivamente cirurgias, você não entra para operar as anomalias, mas você fica ali participando dessa equipe multidisciplinar que atende os pacientes fissurados, né? A USP Bauru é uma referência no atendimento ao paciente fissurado, então você se coloca nesse fluxo aí de atendimento, fica muito por dentro aí de como que é o tratamento multidisciplinar desse paciente, atuando aí como cirurgião dentista, tá? Bom, finalizado esse panorama, pequeno panorama geral sobre as residências de cirurgia bucomaxilo, vamos entrar aí. Guia da FUVEST, gente, nós vamos começar com o valor de R$ 147,80. Depois não adianta chorar, gente. Igual foi o Guia do Enari. O Guia do Enari dobrou de preço. O Guia do Enari agora é R$ 195. Agora tá 290. R$295. O Guia do Enari começou com 147 também. E o Guia da FUVEST também. Vai começar com 147,80 e vai subir. Então, aproveita, tá? Tem 4 meses para a prova. Não sabemos até quando vai ficar 147,80. Mas vai subir. Mas vai subir. Provavelmente, até aí o início do mês que vem, vai ficar 147,80. Então já se prepara aí, porque a gente sabe que estudante, quinto dia útil, que é viável, papapá, todo mundo fala, tô esperando o cartão virar. Então, assim, com certeza até o início do mês que vem vai ser esse preço, depois vai subir. Então é isso, né? E aí, o que vocês tiverem de dúvida ainda, pode mandar aqui no direct do Instagram ou no suporte, que a gente vai procurar saber se a gente não souber e a gente vai responder para vocês. A gente quer que todo mundo, pelo menos os que se preparam mais, seja aprovado. Tem 14 vagas. Eu, assim, sempre quando eu estudei para concurso, que é a minha área, eu sempre pensava assim, se eu me preparar muito, eu tenho que ser aprovado. É óbvio, se eu preparar muito, tem que ser aprovado. Se você se preparar muito, você tem que ser aprovado. Mas depende de mim? Depende do cursinho? Depende só de mim. Depende só de você, quer dizer. Para finalizar essa live, eu quero trazer um pensamento, porque tem alguns pensamentos que ficam latentes na nossa cabeça enquanto a gente está estudando, né? Eu quero trazer o pensamento que ficou latente na minha cabeça, que é: eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem, ai, a Natália, tadinha, ela merecia tanto, né, passar. Eu não quero ser alguém que merece, entendeu? Não quero ser alguém que merece passar. Eu quero ser alguém que faz por merecer. Entendeu? Entende a diferença? Ela faz por merecer. Não é uma pessoa, porque a fulana é legal, que ela foi tão dedicada na faculdade, ela é tão boazinha, ela gosta de ajudar as pessoas. Merece, merece. Tem muita gente que merece. Mas nós precisamos fazer por merecer, tá bom? Qual o dia do lançamento do guia? Sexta-feira. Sextou, tá? Vai ser no sextou, viu, Vivi? É isso, gente. Vamos lá. Motivação aí pra essa semana. E a gente acabou com a... Salva aí, tá? Um abraço, gente. Até mais.